Olá, e damos continuidade aos nossos estudos com a nossa quinta aula de História. Nós estamos trabalhando a unidade Marcando o Tempo, no capítulo Cronologia, certo? Então, nós temos aqui na imagem alguns instrumentos, né, como o relógio, o relógio de parede. E nós temos aqui também uma ampulheta, né, que é o nosso relógio de areia da época do passado, né. Na semana passada nós falamos um pouco sobre os tipos de relógios do passado e para reforçar, para relembrar, fixar o conteúdo, vamos fazer novamente um pequeno comentário sobre eles, né, da importância, né, que da época dos nossos avós, né, perceberam a importância de marcar o tempo dos bisavós, dos tempos passados. Então, eles também precisavam saber a duração dos dias, quantos dias tinha uma semana, quantos dias tinha um mês, quantos dias tinha o ano, né? E até mesmo o século. Então, para contar o tempo, contar o tempo é uma prática antiga, né, do ser humano. Então, observe as imagens, aí vocês vão ver alguns instrumentos do passado que nós estudamos já nas aulas anteriores. Nós vamos só fazer uma revisão, como eu falei anteriormente, ok? Então, esse primeiro relógio aqui é o relógio do sol, né, que marca as horas usando as sombras dos raios solares projetados na superfície do instrumento. Então, o instrumento é esse daqui, as sombras, né, dos raios solares são projetadas aqui, fazendo com que marquem as horas. Esse instrumento era usado no passado. Então, um dos primeiros relógios que nós estamos trabalhando é o relógio do sol. Temos nessas duas páginas aqui o relógio de água e a ampulheta. Um é marcado pela passagem, né, da contagem da quantidade de água de um recipiente que passa de um para o outro, e o outro fala da areia, né? A areia que é medida com base na quantidade da parte superior que passa para a parte inferior. Aqui nós temos uma ampulheta e aqui nós temos o relógio de água. Só reforçando que o relógio de água é contada pela quantidade de água que passa de um recipiente para o outro. Ok? Então, vamos agora dar mais uma olhadinha e vamos falar sobre a ampulheta. Ampulheta é o relógio de areia. Nesse instrumento, a passagem do tempo é medida com base na quantidade de areia que passa da parte superior para a parte inferior do objeto. O nome desse objeto, desse instrumento de medida, é a ampulheta. E o relógio, que esse relógio ele é mais atual, né? Os relógios de ponteiro, né? Aqui nós falamos na aula anterior que esse relógio aqui tem 3 ponteiros, o ponteiro pequeno que marca as horas, o ponteiro maior, né, mais grossinho, marca os minutos, e um ponteiro grandinho também, mas bem fininho, marca os segundos. Então, vamos falar um pouquinho do ponteiro pequeno. O ponteiro pequeno marca as horas e anda bem devagarzinho, né, porque ele faz todo o percurso dos minutos e dos segundos. Por esse motivo, ele anda bem devagar. Já o ponteiro maior, ele marca os minutos e anda um pouquinho mais rápido, né, que o das horas. Porque o ponteiro marca, então vamos lá, o ponteiro maior marca o minuto
e anda um pouco mais depressa que o ponteiro que marca as horas, porque ele é responsável em marcar os minutos. Já o ponteiro fininho, ele marca os segundos e ele anda bem rápido, pois os segundos passam rápido, né? Então, o primeiro ponteiro que está no número 9 marca as horas, o que está no número 12 marca os minutos e o que está no número 3 marca os segundos. Isso aqui nós falamos na aula anterior. Aqui tem uma sugestão de leitura. Vocês já perceberam que sempre eu estou dando uma sugestão de leitura. Essa sugestão de leitura proporciona ao aluno que ele exercite, né, para melhorar o seu vocabulário. Exercitar significa ler mais vezes. Então, aqui tem uma sugestão de leitura, certo? Brinque aprendendo, aprenda brincando. Essa é a forma que o livro Aprendendo as Horas ajudará você a conhecer mais sobre o tempo. Aqui é uma sugestão de leitura. Algumas atividades, vocês sabem que elas têm horas certas para acontecer, certo? Tipo, você vem para a escola, você tem o horário de entrar e o horário de sair. Outras não necessitam de horário, né? É a necessidade. Por exemplo, eu estou com sede, tenho a necessidade de beber água, então não precisa marcar a hora para beber água. A nossa alimentação, eu estou com fome, mas eu tenho que respeitar os horários, porque existe o horário do almoço e existe o horário do jantar, certo? São refeições, mas que seguem um horário, né? Então, algumas atividades têm horário certo para acontecer. Outros fazemos quando sentimos necessidade, como ir ao banheiro e tomar água. As pessoas comem quando sentem fome, mas precisam respeitar os horários das refeições. Geralmente é servido o almoço ao meio-dia, né? Então, os horários têm que serem respeitados. Aqui nós temos 3 tipos de relógio. Relógios mais atuais, que nós falamos no início da aulinha, nós falamos sobre os relógios usados no passado, né? Os 3 tipos de relógios apresentados anteriormente foram os relógios do passado. Agora nós temos aqui 3 exemplos de relógios mais atuais. Nós temos o relógio de pulso, o relógio de parede, que serve mais como peça decorativa, mas que tem um horário, né, específico. Eu uso aqui na minha casa, que é sempre bom a gente estar controlando o tempo, né, para se organizar. Nós temos os nossos compromissos, a gente não pode atrasar, então o relógio está sempre presente, próximo da gente, né, para nos orientar. Então, e o relógio digital. Na atividade da página 229, nós temos aqui a primeira, a segunda e a primeira, a segunda e a quarta questão são pessoal, né? São questões pessoais. Então, cada um vai dar a sua resposta. O que nós vamos responder mesmo, que não é pessoal, é a segunda e a terceira questão, certo? Mas vamos dar uma lida aqui na primeira questão. Escreva nos relógios abaixo o horário. Início da aula. Quem estuda de manhã, as aulas começam 7h20, né? 7 horas e 20 minutos. E termina às 11 horas e 20 minutos. Quem estuda à tarde começa às 13h20 e termina às 17h20. Então, são horários diferentes, porque os alunos da tarde têm uma rotina diferente dos alunos da manhã. Foi o que nós falamos na aula anterior sobre rotina, né? Que as pessoas têm rotinas diferentes. Pinte as atividades que precisam de horário marcado. Falamos agora que existe horário
que nós temos horários a seguir. Algumas atividades não há necessidade. Então, lavar as mãos tem horário? Não, né? Então, lavar as mãos, e agora mais do que nunca a gente deve estar lavando sempre, né? Beber água também não tem um horário certo, devemos beber água por conta do nosso clima, né, que é muito quente. Então, devemos estar sempre bebendo água para nos hidratarmos. E ao médico, existe sim um horário, uma agenda, né, um agendamento com horário marcado. Viagem de ônibus ou de avião, existe sim uma hora programada, um horário programado. Por esse motivo, existe um horário. Se existe um horário marcado, esse horário tem que ser programado. O que acontece se não cumprirmos com o compromisso na hora marcada? O que acontece se não cumprirmos com o compromisso na hora marcada? Nós não conseguimos, se a gente não conseguir corresponder, né, correr atrás e seguir os horários, o que é que acontece? Nós podemos não realizar os nossos compromissos. Se for uma consulta, se você não cumprir com aquele horário, você vai perder o horário da consulta. A mesma coisa acontece com a viagem. Se a viagem está marcada por algum motivo, você se atrasar, você vai perder o horário do ônibus ou avião. Por esse motivo, o horário, quando se estipula um horário, é bom respeitar e é bom correr sempre para chegar a tempo. Desenhe ou cole imagens de uma atividade que você faz depois do meio-dia. Então, essa atividade eu não coloquei nada, porque essa atividade é pessoal, né? Então, são atividades que alguns almoçam e vão se deitar um pouco, outros almoçam e já vêm para a escola. Então, são atividades diferentes. Na página 121 da ficha, que nós estamos na ficha, nas imagens abaixo, indique como você sente a passagem do tempo. Quando você está com a sua família, vamos fazer de conta que você está com a sua família. Você, quando está com a sua família, a passagem do tempo passa rápido ou passa lento? Foi o que a gente falou também na aula anterior. Quando nós estamos fazendo algum tipo de atividade que nós gostamos, que nos faz bem, o tempo passa bem rapidinho. Mas quando essa atividade não é legal, quando nós estamos realizando alguma coisa que nós não gostamos, a tendência é achar que aquele tempo está passando devagar. O tempo está passando devagar. Mas é só impressão, não é isso? Então, vamos agora dar uma olhadinha. Vamos no segundo desenho. Aqui tem uma criança dormindo. O que acontece? O tempo, quando você está dormindo, você acha que o tempo passa rápido ou passa devagar? As horas passam rápido ou passam lenta? Essa resposta é uma resposta pessoal. Quando você está estudando, será que esse tempo passa, as horas passam rápido ou passam lenta? Quando você está no computador realizando alguma atividade, essas horas passam rápido ou passam lentas? Né? Então, você vai marcar um X, aquilo que você acha. Essa resposta é uma resposta pessoal. Agora, nós vamos produzir uma frase, né? Nós vamos, na realidade, não produzir, mas organizar uma frase. A frase está desordenada, né? Nós vamos organizar. Então, para organizar a frase, vocês têm que observar a paisagem do tempo da natureza. Nós estamos falando sobre o tempo. Então, a planta, aqui nós estamos falando sobre a planta. Então, a planta, ela passa por um processo de desenvolvimento. Então, aqui está falando do crescimento, começa com crescimento, lembrando que toda frase, quando você vai iniciar, ela começa com letra maiúscula. Crescimento das plantas, para a frase ficar ordenada. Então, fica crescimento das plantas. Aqui nós temos um desenvolvimento mais dos animais, né? Então, desenvolvimento dos animais.
A frase certa é D maiúsculo, início de frase, desenvolvimento dos animais. Lembrando que essa atividade é da ficha da página 122. Ainda na página 122, nós vamos organizar a frase C. Então, observem as palavras, tem dia, do, mudança, período e dos. Então, a primeira palavra com letra maiúscula, mudança dos períodos do dia. Mudança dos períodos do dia. Frase organizada. Escreva uma frase usando a palavra dia e noite. Certo? Então, a frase que você vai usar tem que constar essas palavras aqui, dia e noite, certo? Então, a frase é uma produção de textos, uma produção de frase sua, que você vai ter que usar as palavras dia e noite. Lembrando de usar o ponto certo? O ponto corretamente. A pontuação, se você for fazer uma pergunta, é o ponto de interrogação. Se você for se admirar de alguma coisa, ter uma surpresa relacionada às palavrinhas, você vai usar um ponto de exclamação. E se você for usar uma frase afirmativa, afirmando alguma coisa, você vai usar o ponto final. Não esqueça essas observações para fazer a sua atividade de maneira corretamente. Nós finalizamos a nossa 5ª aula de histórias. Nos encontraremos na próxima. Tchau, um beijo.